O seu passado te trouxe até aqui. Existem pessoas que precisam fazer as pazes com o seu passado para poderem recomeçar as suas vidas. E se você é uma dessas pessoas, escreva aqui o seguinte comentário: eu quero recomeçar. E ouça essa mensagem até o final, pois eu vou te dar dicas de como abandonar as coisas do passado e seguir em direção ao futuro. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus, mas hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão. Existem algumas experiências que nós de fato não precisaríamos ter vivido, pois em casos de abuso, violência e outras coisas relacionadas a isso, infelizmente nada se aproveita. E nesse caso não há lições para aprendermos, pois quando passamos por isso, somos apenas vítimas de alguém perverso. Mas tirando essas situações terríveis que nenhum ser humano deveria viver, existem aquelas inevitáveis pelas quais todos nós passamos. Quando falhamos em um exame para tirar a carteira, quando somos demitidos daquele emprego que era tão importante para nós, quando terminamos aquele namoro que parecia que ia dar em casamento, ou até quando nos despedimos de algumas amizades que parece que iam durar para sempre. São coisas que aconteceram no nosso passado e às vezes nós preferimos esquecê-las, pois lembrar delas nos causa muita dor e ansiedade. O poeta Alfred Tennyson uma vez disse assim: "Sou parte de tudo que conheci." E isso é muito verdadeiro. Por bem ou por mal, as experiências que tivemos, mesmo aquelas que queremos a todo custo esquecer, nos tornaram quem nós somos hoje. É engraçado pensar que, sem alguns tropeços do passado, eu e você não estaríamos aqui hoje. Talvez não saberíamos hoje o que sabemos. Até mesmo os erros que nós cometemos no passado, as palavras duras que dirigimos às pessoas que mais amamos, todo choro, todo riso, toda vitória e toda derrota, tudo isso nos trouxe até aqui. Talvez, ao olhar para a sua vida, você perceba que não está onde gostaria de estar. Mas de alguma forma, se você olhar para trás, você vai perceber o caminho que você trilhou até hoje. E você saberá que não está mais onde costumava estar. Por mais doloroso que tenha sido o passado, ele te ajudou a amadurecer, a crescer e a ter uma visão mais ampla dos seus problemas e da sua vida. Muitas vezes não conseguimos perceber esse crescimento, pois olhamos para trás e queremos fantasiar como a nossa vida teria sido sem algumas coisas, ao invés de encararmos a nossa realidade e pensarmos da seguinte maneira: mesmo com tudo o que se passou, o que eu posso fazer daqui para frente em minha vida? Por isso, é necessário fazermos terapia, buscarmos atender melhor aos anseios da nossa mente, pois às vezes voltamos no passado sob uma perspectiva muito ferida, ao invés de usarmos a compreensão e a sensibilidade para entendermos que, em nossa vida, não aconteceu somente aquilo que queríamos. Porém, de um jeito estranho, confuso e maravilhoso, tudo o que passamos nos transformou, nos tornou quem somos hoje e ainda nos deu a oportunidade de sermos quem quisermos ser daqui para frente. Não olhe para o seu passado com olhos de rancor, mas sim com olhos de compaixão, para que o seu futuro seja baseado no que você fizer daqui em diante.
e não baseado somente naquilo que aconteceu com você lá atrás. A nossa mente é algo fascinante. Ela é capaz de criar as mais diversas coisas. É capaz de armazenar memórias, sons, cheiros, gostos, tudo. Mas o que a nossa mente tem de bela, ela tem de complexa. Ao mesmo tempo em que a nossa mente consegue ser criativa, brilhante, divertida, confortável, ela também pode ser perigosa, traiçoeira e imprevisível. A primeira coisa que precisamos entender é que a nossa mente é responsável pela forma como enxergamos a vida e a realidade que nos cerca. Ou seja, dependendo do que está em sua mente, pode alterar completamente a sua percepção da realidade e pode distorcer totalmente as coisas para você. Por exemplo, uma pessoa ciumenta que passa o dia inteiro alimentando ideias de que vai ser traída, que vai ser substituída ou que já foi traída e que agora está sendo passada para trás, essa pessoa dificilmente consegue enxergar uma situação do tipo a pessoa com quem ela se relaciona conversando com outra pessoa, da forma que essa situação de fato está acontecendo. Pois ao ver a sua parceira ou o seu parceiro se aproximando de outra pessoa, a primeira coisa que surge na sua mente é: eles estão tendo um caso. Eu estou sendo traída ou traído. Ou eles estão flertando. Dá para ver claramente. Porém, clareza é algo escasso dentro de uma mente controlada pelos ciúmes. Da mesma forma como não existe clareza na mente controlada pela raiva. Uma mente que passa o dia inteiro pensando em como poderia ter dado uma resposta mais agressiva numa discussão que já aconteceu há dias, ou em como pode se vingar daquela pessoa que pisou na bola com ela, na hora que se deparar com uma resposta ruim de alguém da sua família, seja porque essa pessoa acordou de mau humor, ou simplesmente porque teve um dia ruim no trabalho, a mente raivosa logo vai levar aquilo como pessoal e vai acreditar firmemente que a resposta ruim que ela recebeu foi 100% intencional e que ela foi uma tentativa de a desestabilizar. Logo, essa pessoa age com raiva e pode iniciar uma briga, que facilmente seria evitada se ela não tivesse uma mente que vive apenas pela ótica da raiva. Eu citei apenas 2 exemplos aqui, de uma mente ciumenta e outra mente raivosa, mas existem muitas outras mentes, de várias outras formas, e todas elas são como um campo de batalha, cheias de armadilhas, apenas esperando que nós, por estarmos despreparados e por vivermos a vida de qualquer jeito, caiamos em uma delas e fiquemos presos em nossa própria mentalidade destrutiva. Você consegue identificar qual é o sentimento tóxico que predomina em sua mente? E esse sentimento não tem que ser algo ruim em consenso, pois existem pessoas que não se permitem sentir raiva, desconforto ou descontentamento. Tudo isso para manterem uma mente que vive pela ótica da felicidade, o que faz com que essa pessoa viva uma felicidade tóxica, onde, ao ser tóxica consigo mesma, ela reprime sentimentos que são comuns e que precisam ser colocados para fora. Caso contrário, essa pessoa pode desenvolver vários problemas de saúde mental e até mesmo física. Então, entendendo por esse lado, qual é o tipo de mentalidade tóxica que você alimenta? É necessário refletirmos sobre isso,
pois só assim poderemos entender o porquê de sempre cairmos em certas armadilhas. Existem pessoas que querem parar de falar mal dos outros, por exemplo, pois perceberam que fazem isso com frequência e em grande quantidade, mas que basta qualquer pessoa próxima a ela puxar um assunto com o intuito de espalhar uma fofoca, que essa pessoa já se empolga e fica totalmente entregue a esse hábito que ela mesma sabe que é ruim. E por que nós fazemos isso? Porque sempre caímos nas mesmas armadilhas e sempre estamos lutando contra as mesmas questões. Pelo fato de que a nossa mente busca por aquilo com o que nos acostumamos. Então não adianta tentarmos viver uma mudança a partir do que está à nossa volta, se não mudarmos primeiro o que está armazenado dentro da nossa cabeça. Você vive preso numa mentalidade ciumenta? Alimente outro tipo de ideia em sua cabeça. E ao invés de se diminuir tanto, de se depreciar e de ficar se comparando com outras pessoas, pois isso é que causa a sua insegurança e, consequentemente, os ciúmes, comece a se perceber melhor. E entenda que, se alguém escolheu você para estar junto, com certeza essa pessoa enxerga qualidades em você. Enxergue melhor a si mesmo e pare de tratar outra pessoa como o centro da sua vida. Pois isso também cria a ideia de que a pessoa que você ama é sua propriedade. E isso também é uma forma de ciúmes. Entenda que isso de ficar alimentando a ideia de uma traição o tempo todo está prejudicando o seu relacionamento. E ele pode acabar sem ninguém sequer ter sido traído. Você vive preso numa mentalidade raivosa? Pare de alimentar o sentimento de ódio e a necessidade de vingança. Pare de focar nas respostas que você gostaria de dar em uma discussão. Pare de achar que todos estão conscientemente querendo te prejudicar o tempo todo, pois você não é o centro das atenções de todo mundo. E às vezes, algumas respostas, algumas atitudes e alguns olhares não são pessoais, não dizem respeito a nós e por isso não devem ser levados para o pessoal. Claro que nenhuma mentalidade destrutiva vai ser mudada da noite para o dia. E as coisas são muito mais fáceis no papel do que são na prática. Mas sabe o que é mais difícil ainda? Viver totalmente à mercê dos seus pensamentos e impulsos. E com isso cair em cada mínima armadilha que a sua mente arma contra você mesmo. Mais difícil é você deixar que os seus traumas, suas angústias e sua mentalidade tóxica te guiem pelo resto da sua vida e definam o rumo que você irá tomar. Para vencer a batalha que acontece em sua mente, seja a luta contra uma mentalidade de não querer sair nunca de uma zona de conforto, ou a ideia de não querer assumir nenhum compromisso sério, tanto em relacionamentos quanto em relação à sua vida financeira, por exemplo. Enfim, seja qual for o tipo de mentalidade nociva com a qual você está lutando nesse momento, você precisa dar o primeiro passo. Você pode adiar para sempre essa batalha e continuar ferindo a si mesmo e as pessoas à sua volta, ou pode assumir a responsabilidade sobre as suas próprias ações e decidir hoje dedicar todas as suas forças para criar e exercer uma nova mentalidade. Perdendo para ganhar. Em nossa vida nos ensinam que algumas coisas têm valor e outras não. Nos dizem que as vitórias têm valor
e não o fato de termos participado da competição e dado o nosso melhor. Dizem para nós que ter dinheiro é o que importa e que trabalhar com algo que você ama, mas que não vai te dar tanto retorno, não é uma coisa boa. Nos ensinam a desejar tudo e a correr atrás de tudo que queremos, mas não nos ensinam a perder. Não nos ensinam a lidarmos bem com as nossas derrotas. E é sobre isso que eu quero falar nessa reflexão. Sobre o valor que algumas derrotas, que alguns fracassos podem ter em nossa vida. Certo dia, enquanto eu navegava nas redes sociais, eu me deparei com esse vídeo aqui. You can achieve your dreams at any age. Did you know that Harrison Ford at 30 was a carpenter? Vera Wang didn't design her first dress until she was 40. All I'm saying is that you youngins is running around here trying to be somebody when you don't even know who you are yet. You know what happened to Oprah at 23? She got fired. Imagine firing Oprah. Yeah, well, that was a mistake. No, it wasn't. Because she wasn't Oprah. She was just some 23-year-old punk who needed to get fired so she could become Oprah. Sometimes you gotta fail to succeed. Duas coisas me chamaram a atenção nesse vídeo e eu vou compartilhá-las com você. A primeira delas é que não existe tempo certo para corrermos atrás dos nossos sonhos. Eu até me lembrei de outro vídeo que teve muita repercussão na internet, onde duas jovens estudantes estavam ironizando com o fato de terem uma mulher mais velha fazendo faculdade junto com elas. Foi levantada uma discussão na internet a respeito do etarismo, que nada mais é do que o preconceito contra pessoas por causa da sua idade. Esse preconceito afeta pessoas jovens, mas é muito mais comum contra pessoas idosas, se manifestando de diversas maneiras, como na forma como desconsideramos a opinião de uma pessoa apenas por ela ser idosa. Nossa sociedade tem a péssima mania de dizer quem pode e quem não pode realizar determinados sonhos ou alcançar determinadas metas, com base na idade de cada um. Sendo que você pode estar com 23 anos de idade e achar que o seu mundo acabou e que não há nada mais que você possa fazer. Como também pode chegar aos 55 anos e finalmente descobrir algo que você ama, algo que faz o seu coração bater mais forte e os seus olhos brilharem. Não existe tempo certo para sonhar. E às vezes precisamos perder alguns anos por causa do desânimo e da incerteza, para somente no futuro ganharmos alguns anos de experiência e de força. E isso me leva para a segunda coisa que me chamou a atenção nesse vídeo, que é o fato de que, por não terem nos ensinado a enxergar o valor das nossas falhas e das nossas derrotas, nós não conseguimos entender que algumas dessas experiências onde houve perda nos fizeram ganhar outras coisas em outro momento. Seja um objetivo maior, seja uma nova perspectiva, uma nova mentalidade ou até mesmo uma nova personalidade. Existem perdas que são irreparáveis, como a perda de alguém próximo que nós amamos muito. E eu entendo quem não consegue extrair algo de valioso ou alguma lição de uma perda assim. Pois de fato algumas coisas são apenas dolorosas mesmo e não necessariamente nos ensinam algo. Mas para algumas pessoas, aqueles que são muito otimistas e enxergam a vida por um outro ângulo, até mesmo a perda de alguém querido pode te ensinar algo. Como, por exemplo, ensinar a aproveitar ao máximo o tempo com as pessoas que você ama, pois uma hora elas não estarão mais aqui. Porém, você não precisa ser tão otimista assim
para entender que algumas perdas em sua vida te levam para vitórias muito maiores. Por exemplo, quem se encontra em um cargo elevado hoje em dia teve que ser demitido de alguns empregos no passado. Quem encontrou o grande amor da sua vida teve que ter o coração partido algumas vezes. Aqueles que se formaram em algum curso perderam algumas noites de sono, gastaram dinheiro, perderam alguns eventos sociais com a família e os amigos, e às vezes alguns perdem até um pouco da sanidade mental. Mas ao concluírem o curso, respiraram fundo e sentiram aquele alívio, aquele sentimento de dever cumprido. O que eu estou dizendo é que na vida, às vezes precisamos perder para ganhar. Só que não conseguimos perceber isso logo que a perda acontece. Quando perdemos, a única coisa que sabemos sentir é o vazio que a perda nos proporciona, sem nos darmos conta de que um espaço vazio só serve para uma coisa, para ser preenchido. Ou seja, é como se algumas perdas nos dessem a possibilidade de recomeçarmos. Existe algo que foi perdido na sua vida? Não há problema em se entristecer, em se lamentar, mas não fique sentado nesse estado de tristeza e de conformidade, pois a vida continua, você continua aqui, e esse espaço que foi deixado pode e deve ser preenchido. Suas vitórias são importantes, mas as suas derrotas também são. E tudo isso te torna quem você é. Cada uma dessas coisas te trouxe até aqui. Portanto, seja grato, tanto pelas vitórias quanto por algumas derrotas. Com essa perspectiva de saber valorizar o dia bom e o dia ruim, a vitória e a derrota, os dias de sol e os dias de chuva, você vai conseguir viver de uma forma mais plena, com o coração cheio de gratidão e a mente repleta de tranquilidade, sabendo que a falha de hoje e a derrota de hoje podem se transformar no acerto e na vitória de amanhã. Eu sou o Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, comente, eu vou tentar novamente. Se você sabe que uma derrota não significa ser um derrotado e que se você continua aqui é porque você pode recomeçar.